Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elizabeth. E eu, Gabriel. Somos graduandos do curso de Agronomia. Estamos no 6º período. E hoje o nosso convidado é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, mestre em agroecologia também pela Universidade Estadual do Maranhão e é doutor em engenharia agrícola com foco em construções rurais e ambiência pela Universidade Federal de Campina Grande. Seja muito bem-vindo, professor Raimundo Calixto Martins Rodrigues, também conhecido carinhosamente como professor Calixto. Vamos começar essa conversa? Vamos lá, eu agradeço demais esse convite e me coloco à disposição para nosso papo, né? Bom, gente, iniciando o tema do nosso episódio hoje do Agro e Prosa, dificuldades enfrentadas por discentes do curso de agronomia antes, durante e depois da formação. Bom, professor, iniciando, eu gostaria de saber o que o senhor mais percebe como uma barreira enfrentadas para os alunos entrarem no curso de agronomia. Certo, eu vou responder trazendo um pouco da minha experiência, né? Eu sou ingresso do curso da turma de 98.2, onde aquela época dos 30 alunos que entraram, apenas 3 ou 4 eram oriundos de escola pública. Então, todos os demais eram oriundos de escola particular, né? O vestibular da UEMA, ele era um vestibular muito complexo, muito difícil, bem diferente do vestibular da UFMA. À época nós não tínhamos Enem, né? E aí essa era a maior dificuldade relacionada à qualidade da formação daqueles alunos daquela época, né? Já trazendo para nossa realidade atual, dados públicos da Universidade Estadual do Maranhão, dos últimos 3 anos, foi observado que o curso de agronomia ele tem uma certa procura pela sociedade, mesmo levando em conta que na cidade de São Luís nós temos outro curso de agronomia em uma outra instituição, mas ainda assim a nossa instituição tem uma procura muito grande, como por exemplo, no ano de 2023 foram 231 inscritos para o vestibular, 2024, 363 e 2025, 300 candidatos, né? Onde a gente observa que há uma certa procura, uma certa demanda pela sociedade em relação ao nosso curso, né? Que oferta 60 vagas anualmente. E aí eu acabo por observar que esse perfil que nós temos hoje deu uma modificada, né? Eu percebo que há muitos alunos oriundos de escolas públicas, há muitos alunos oriundos das cidades, né, do continente do estado do Maranhão, e a dificuldade que eu percebo maior está realmente relacionada com o nosso processo seletivo, que é o PAS, né, que é o vestibular que ele vem para fazer realmente esse filtro, essa peneira desses candidatos que buscam o curso. Certo. Professor, segundamente, como o senhor citou o PAS, o PAS ele é pago. Então aí já inicia a primeira barreira enfrentada pelos alunos, porque embora alguns consigam pagar, ao longo do curso eles vão ter gastos, né, com alimentação, por exemplo, com a moradia. E o senhor acha que essa situação socioeconômica, ela pode impactar esse processo? Olha, de certa forma sim, né? Mesmo que o processo de acesso à instituição, ele tem a parte paga, mas também tem a parte que há as isenções, né? Há alguns critérios de isenções. Todas as vezes que o candidato ele busca o nosso edital, ele tem acesso à forma de ter isenção a isso. Então, uma grande parcela dos alunos que entram na universidade, eles são oriundos desse processo de seleção. Quanto à sua estada e sua permanência aqui no curso, a instituição ela apresenta alguns programas, né, de auxílio e concessão de auxílio financeiro por meio de bolsas, onde os alunos eles têm a oportunidade de melhor conduzir o seu curso durante esse tempo que ele está por aqui. Sim.
Professor, ainda nesse ponto em questão da questão socioeconômica dos estudantes, eu como uma pessoa que vou e volto todo dia da minha cidade, já que eu não sou daqui de Santa Rita, daqui de São Luís, eu sou de Santa Rita, eu vejo que alguns alunos ele têm muitas mais dificuldades em questão de o curso, como por ser uma carga horária muito extensa ou uma carga horária diurna, né? Os estudantes, eles acabam não tendo tempo para trabalhar, por exemplo, sendo sustentados só pelos pais, né? Eu acho que isso acaba agravando a situação. Além dessa questão financeira, o senhor acha que existe alguns outros fatores relacionados com a desistência do curso ao longo? O senhor acha que esse fator ele influencia nesse aspecto? Entendi. Para responder tua pergunta, a gente precisa observar o comportamento das turmas ao longo do curso. Então a gente observa que geralmente turmas de início de curso são turmas cheias, né? Primeiro, segundo, terceiro período, até pelo quarto, tu vê turmas com mais de 25 alunos. Ao longo do avanço dos períodos, há uma redução de alunos. A gente acaba por observar que o fator financeiro pode ser um fato que influencie nessa desistência desses alunos, pela situação de que realmente há necessidade, né, de recurso financeiro para deslocamento, moradia, alimentação, ainda que a universidade ela oferece atualmente 2 refeições, o almoço e a janta, né, mas isso não é o principal, né, para que os alunos se mantenham. É uma ajuda muito grande. A universidade, como eu tinha falado, ela oferece diversas modalidades de auxílios e bolsas, PIBIC, PIBEX, né? E tem os auxílios que a própria ProExai disponibiliza, né? Mas também há outros fatores, como por exemplo, de repente a não afinidade com o curso, de repente aquele aluno ele percebe que não necessariamente aquilo que ele quer para a vida dele. Há outros fatores como necessidade realmente do trabalho, né, para ter uma melhoria do seu sustento, de repente do sustento de sua própria família, né? São alguns fatores que podem estar impactando na desistência de alguns alunos. Mas a instituição ela busca, né, garantir ou auxiliar esse aluno na sua fixação, na sua permanência e conclusão de seu curso. Professor, saindo um pouquinho dessa perspectiva financeira para a perspectiva social, como por exemplo, uma vivência minha é que quando eu passei na UEMA para fazer o curso de agronomia, quando eu fui contar para as pessoas que eu tinha passado em agronomia, eu vi que eles meio que como é que eu posso dizer isso? Eles mesmos que me retalharam por conta que eu estava fazendo o curso, que na perspectiva deles era um curso para homens. Só que as mulheres também têm esse espaço. Eu queria saber do senhor, o machismo, ele interfere na trajetória dessas alunas? Então, é um ponto muito delicado a se tratar. Pelo fato de ser homem, não estou na posição de fala, né, em relação a isso, mas a gente observa que o machismo, que ele é caracterizado por atitudes e comportamentos no sentido de diminuir ou descredibilizar a mulher, ele é muito complexo, né? Se a gente falar algo dentro do curso de agronomia, eu observo que ao longo do tempo houve uma mudança muito grande. Enquanto aluno, a minha turma foi uma turma que, na sua maioria, quando entrou, nós éramos 4 ou 5 homens e nós tínhamos 25, 26 mulheres. Foi uma turma que impactou o curso, porque aquele momento, até então, eram turmas majoritariamente compostas por homens. E a turma que eu fazia parte era uma turma que já trouxe um perfil novo para o curso, né? Eu tenho uma lembrança que em uma determinada situação, em sala de aula, um professor nos relatou ou falou para a gente que a nossa turma seria uma turma bem complicada, porque era uma turma que era basicamente composta por mulheres e que o mercado ele tinha algumas restrições por mulheres, né? À época soou para a gente, soou para as alunas como algo nesse sentido de machismo, né? Eu recordo que houve uma certa
indignação da turma, e as meninas, elas se posicionaram no sentido de que buscamos mostrar para aquele professor que elas seriam capazes, que elas seriam superiores àquela visão dele. Tanto é que todas estudaram muito, passaram, ninguém ficou de final, todo mundo passou direto, né? Então, naquela época, as meninas da minha turma, elas mostraram para ele que as mulheres, sim, elas são capazes de superar, né? A nossa própria legislação trata de que somos todos iguais perante a lei, então que isso não pode acontecer. Já para nossa realidade, eu não tenho tido relatos dos alunos de algum comportamento, seja de um outro aluno, seja de um professor, de um funcionário, nesse sentido. Ainda pode haver alguma coisa, né? Mas eu não tenho ouvido ou percebido algo que seja tão impactante, né? E aí, Elisa, eu atribuo isso muito, né, à educação, à informação, à mudança de hábito das pessoas, ao acesso ao conhecimento. Muitas políticas públicas, elas são implementadas no sentido de minimizar esse impacto, no sentido de realmente ter esse comportamento igualitário perante todos, né? E que todos sejam realmente tratados de formas iguais. Essa é a minha percepção dentro do curso. Fora do curso, pode haver, sim, algum comportamento, porque o mundo agrário ainda é um mundo machista, patriarcal, muito nesse sentido, né? É muito complexo para a mulher lidar, em especial as alunas que estão saindo do curso, lidar com isso. Mas eu entendo que, assim como as meninas da minha turma foram capazes de superar isso aí, mostrar para o professor naquela época que elas são sim capazes, né? Eu vejo que nossas alunas, quando estão formadas, elas têm total capacidade de exercer qualquer cargo com a mesma maestria, com a mesma qualidade de um homem, né? E que uma prova disso é que a gente tem conhecimento, né, de excelentes profissionais, gerentes de fazenda. Aqui no próprio curso de agronomia, se vocês perceberem, a totalidade dos professores é do sexo feminino, professoras de extrema qualidade, professoras que estudaram, que se capacitaram e que estão aqui, né? E que as moças, que as nossas alunas, né, entendam que isso é um detalhe, que isso não faça com que elas se diminuam, né? Que tomem como exemplo as meninas da minha turma, que se superaram e mostraram para aquele professor naquela época que sim, elas são capazes, que elas têm qualidade e que podem se superar. Puxando dessa questão dos professores aqui dentro da UEMA, eu também não tenho lugar de fala, mas eu observo que atualmente a questão desses professores mesmo, ser majoritariamente mulher, tem muita força dentro daqui do curso de agronomia. Eu não posso dizer no geral, fora, porque eu não sei. Eu também posso dizer que, desde quando eu entrei, todos os líderes do curso foram mulheres. 3 direções do curso, as 3 foram mulheres, e a diretora também do Centro de Ciências Agrárias, que trabalha com veterinária, zootecnia e pesca, também é uma mulher. Eu acho que na questão do âmbito dentro da universidade, o machismo ele não está tão empregado quanto eu diria que está fora. E puxando também essa questão do machismo, professor, mas mudando para a pauta geral, eu gostaria de saber se o senhor acha quais são as dificuldades que os recém-formados eles enfrentam no campo de trabalho, no mercado. Tem alguma coisa que dificulte mais a entrada deles, os trabalhos? O senhor já ouviu relatos de pessoas que saíram do curso de agronomia e voltaram relatando alguma coisa? Então, quanto a isso, as dificuldades que os alunos enfrentam está muito relacionado com seu próprio comportamento durante a sua trajetória em formação, né? O curso de agronomia é um curso consolidado, é um curso que vai completar 55 anos, é um curso que já tem toda essa bagagem, né? Eu percebo que nós temos total condição de formar um profissional habilitado para ser absorvido pelo mercado de trabalho, né? Aí o aluno ele tem que ter essa preocupação
de também não só esperar pela qualidade do curso, mas ele também tem que buscar a sua formação, né? Então ele tem que entender das disciplinas, ele tem que correr atrás, ele tem que entender de mercado, de repente estagiar em diversas áreas, e aí ele vai perceber qual que é aquela vocação dentro desse universo agronomia que né, dentro dessa possibilidade de área que o aluno pode trabalhar, e aí nessa trajetória ele está preparado para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem uma demanda muito grande por profissionais da nossa área, mesmo nós estando em um curso em uma área urbana, em uma capital, em uma ilha, onde não temos grandes fronteiras agrícolas. Basicamente a nossa produção está relacionado com horticultura, mas os alunos que são formados pela universidade, eles são absorvidos pelo mercado de trabalho. Claro que, como eu falei para vocês, isso vai depender muito da formação dele, da preocupação dele, qual foi a linha de pensamento que ele quis, se ele buscou se formar de fato para o mercado de trabalho, se ele buscou se formar para a pós-graduação, que são comportamentos distintos. O aluno que ele busca a pós-graduação, ele tem que estar vinculado com ensino, pesquisa, extensão, tem que estar publicando, tem que ter esse entendimento da escrita científica, né? Já aquele aluno que ele busca realmente o mercado de trabalho, tem que fazer outros cursos, né? E se aperfeiçoar mais naquela área, né? Que ele busca estágio, conversar com as pessoas daquela área, ter um entendimento, né? Atualmente eu tenho alguns alunos que eles estão em defesa de TCC, que eles estão finalizando, que eles já estão inseridos no mercado de trabalho, né? Outros alunos que estão comigo, eles querem de fato ir para pós, então o meu comportamento para com eles é bem diferente, né? O comportamento que eu tenho com o aluno que quer para o mercado de trabalho é sempre incentivando ele a buscar entender mais aquela área que ele quer trabalhar, a buscar fazer outros cursos que venham aperfeiçoá-lo, e já o aluno que quer ir para a pesquisa, que quer entrar na pós, ele precisa conhecer os editais da pós, ele precisa entender da linha de pesquisa, ele precisa entender o que ele precisa ter em seu currículo para ele ter sucesso na pós. Então hoje eu observo que os nossos alunos, eles não têm tanta dificuldade em buscar, em ser absorvido pelo mercado de trabalho, né? Eu não tenho conhecimento de algum aluno que ainda está hoje nessa buscativa de emprego. O senhor diria que os estudantes de agronomia, claro, ele já sai muito preparado. O senhor acha importante a questão do conhecimento geral do Brasil nessa perspectiva do curso? Porque eu vejo que muitas pessoas saem do curso de agronomia e partem para fora, para outros estados. O senhor acha que isso pode trazer vantagem para o nosso próprio estágio, no nosso próprio estágio? Porque o senhor sabe, questão de perspectiva de... questão agronômica mesmo. A gente trabalha muito com questões de fora. Atualmente, sim, o curso vem trabalhando com, por exemplo, plantio direto, que é uma coisa muito da nossa área, né, por causa da questão de solo. O senhor acha que vem agregando essas questões deles explorarem bastante a questão dos outros estados, as outras áreas da região? Então, a gente está num mundo globalizado, né? O aluno, ele tem que pensar macro, ele tem que pensar grande, né? Claro que há alunos que têm perspectivas de repente voltar para sua cidade, contribuir com a sociedade local, né? De repente ele já tem uma perspectiva de um emprego na sua cidade, mas o aluno, ele tem que entender do macro, ele tem que entender de mercado, ele tem que entender qual que são as tendências do mercado em São Luís, no seu município de origem, no estado que ele faz parte, estados vizinhos, no próprio país, né? Ele tem que entender essa visão macro. Hoje, uma colega minha que formou aqui comigo, ela trabalha nos Estados Unidos, ela é agrônoma lá, né? Então, ela foi além fronteiras, ela foi além divisas, né? Ela está por lá. Então, o mundo nos pertence.
né? E a gente tendo essa perspectiva, essa visão macro, a gente consegue traçar e trilhar as nossas metas, né? Não, eu quero trabalhar aqui em São Luís, a minha família é daqui, a gente já tem uma pequena propriedade, não, eu quero ir além. Eu sei que lá, um exemplo, em Israel, apesar dessa situação conflituosa que está hoje, lá a irrigação é muito boa, né? Nos Estados Unidos, eu tenho produção de grãos, então aquilo é uma possibilidade, mas também tem grãos aqui em Balsas, tem grãos aqui na região de Chapadinha, caso eu queira trabalhar com grãos. Tem agricultura familiar no nosso estado, que é muito, muito forte, né? O nosso curso, ele também tem esse enfoque agroecológico, de agricultura familiar, ele traz isso consigo, né? Mas eu vejo que o aluno, ele precisa ter, de fato, e buscar entender essa visão macro de mercado. Realmente, esse é um ponto que eu percebo muito, assim, em geral, é que às vezes o estudante de agronomia, enquanto dentro do curso, ele não percebe as possibilidades que ele pode trabalhar. Atualmente vem tendo muitas cadeiras, né, ao longo que a gente vai passando de período em período, a gente percebe que o curso vai se afunilando em questões específicas. E eu percebo que é muito importante os professores trazerem o âmbito geral do que a gente pode trabalhar, porque uma coisa muito simples pode virar a ter muitos aspectos, como a própria cadeira de legislação, que a gente pode trabalhar em vários setores diferentes, até mesmo a questão de fazendas, trabalhar com legislação, trabalhar em órgãos governamentais, que talvez os estudantes no início do curso não têm essa visão, né? Eu acho muito importante essa questão do aprimoramento. Os próprios também, como é que eu posso dizer, eventos que a UEMA ou outras partes das ciências agrárias, eles proporcionam, o próprio Agrobalsas, né? Que não são todos os alunos que podem ir todos os anos, infelizmente, porque a UEMA não tem essa capacidade de levar todas, mas eu acho muito importante eles conhecer, porque é lá que claro, tem a Expoema aqui em São Luís, mas não é o evento principal, se eu não me engano, do Maranhão, é o Agrobalsas, certo? Ele é o maior evento, considerando a parte financeira, né? Onde rola mais dinheiro, enfim. Sim. Aí eu acho muito importante a questão das inovações que eles trazem, maquinário, novas tecnologias. Os congressos também são muito importantes apresentar, porque, vamos supor, na nossa universidade, muitos estudantes, tem muitos bolsistas, trabalham com inúmeras coisas. Eu acho que às vezes a gente não consegue demonstrar o nosso potencial para o mundo. Eu sei que tem muitas inovações, mas eu sinto que os estudantes, eles precisam dar um foco maior em conseguir mostrar para o mundo como o curso de agronomia pode ser espetacular. E aí, Gabriel, partindo dessa tua visão enquanto aluno, eu digo que o mundo é de vocês, né? Que as possibilidades estão aí, as oportunidades estão aí, mas vocês precisam estar preparados para ela, né? Quando ela aparecer, opa, é minha, dá para mim, me preparei para aquilo ali, vou lá. É muito importante essa questão. Professor, para finalizar o nosso podcast, o nosso Agro e Prosa, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem para os estudantes que podem estar se desanimando no curso, podem estar enfrentando dificuldades. O que o senhor poderia dizer para eles se manterem firmes? Então, assim, eu acho que nessa nossa conversa, eu sempre trago alguns elementos nos quais eu faço com que o aluno reflita. Ele tem que primeiramente saber o que ele quer. De fato, ele quer agronomia? Ele quer continuar no curso? Ele tem que se perguntar. Eu passei por alguns momentos nos quais eu me questionava, né? Será que eu quero continuar? Será que eu quero finalizar? Será que eu quero passar por isso? Eu vejo que isso é comum a todos, né? Porque chega uma hora que a gente meio que cansa, a gente meio que satura, né? De estar aqui. Mas eu consegui refletir e pensar e ver que era aquilo que eu queria. Alguns outros colegas, eles desistiram do curso. Tanto é que entraram 30 da minha turma
e formaram 18 da minha turma. E depois formaram mais 5, né? Mais certinho, né? Do primeiro ao 10º período. E aí, esses alunos que perceberam que não era aquilo, eu fiquei triste porque eu perdi um colega, mas feliz por eles, por entender que eles não seriam pessoas infelizes naquilo que queriam. Mas se tu sabe que é isso que tu quer pra tua vida, eu quero ser agrônomo, eu quero colaborar, as disciplinas, tu tem super afinidade e teu olho brilha quando o professor tá falando e tu se empolga, né? Eu vejo que não desanime, que a gente passa por atropelos, a gente passa por dificuldades. Eu passei por isso. Eu acho que qualquer professor ou qualquer profissional também passou por aquilo, por isso naquele momento. Mas que seja perseverante e tenha fé. Que busque cada vez mais se aprimorar, participar dos eventos, participar dos programas que a instituição oferece, PIBIC, PIBEX, as bolsas, tudo, né? E principalmente busque entender qual é a sua afinidade. Busque entender o que ele quer com o curso e aonde ele quer que o curso leve ele. Que pode ser aqui em São Luís, pode ser na sua cidade natal, em outra cidade, pode ser fora do estado, fora do país, né? O futuro a Deus pertence. Mas que esteja preparado para aquele momento, né? Que estude bastante com afinco, né? E é isso. Essa é a minha mensagem que eu deixo para os alunos. Totalmente, professor. Agradeço muito a sua participação hoje no nosso Agroprosa. Aqui temos um presente simbólico para o senhor. Espero que goste. Professor, muito obrigada Com por ter certeza. aceito o nosso convite. Foi uma honra entrevistar o senhor com essa grande bagagem de história, de conhecimento. Muito bom estar aqui para saber que o senhor está compartilhando essa trajetória toda sua. Muito obrigado pelas suas falas. E é isso. Muito obrigado mesmo por ter aceito ser entrevistado por nós dois. Tudo Obrigado. bem. Obrigado pelo mimo, amei. Já vou usar. Você sabe que eu uso os presentes que vocês me dão, né? Esse aqui será o próximo que eu vou tomar a minha aguinha. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.